Fala rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula desse projeto gratuito que eu estou trazendo aqui para vocês no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a respeito de suporte e resistência, tá? É uma das análises mais antigas dentro desse mercado e que a galera utiliza demais, mas que tem muita gente também que vende muita facilidade através dessa análise, falando que você vai ficar rico utilizando apenas ela e tudo mais. E não, ela é apenas mais um tipo de análise e é um dos mais simples de se aprender, por isso que muita gente fala sobre ela, tá? Eu utilizo também, não gosto muito de trabalhar apenas com ela, mas no vídeo de hoje eu não vou ensinar apenas como você utilizar ela, vou mostrar também como buscar confluências dentro do próprio mercado para você conseguir fazer a utilização dela utilizando outras análises junto, beleza? Fechou, rapaziada? Vamos dar sequência aqui. Eu acabei de abrir a tela do meu computador e aqui eu vou desenhar para vocês tipos de gráficos que a gente tem que buscar para utilizar esse tipo de análise, beleza? Sempre gráfico lateralizado, tá? O que significa isso? Se o gráfico está, por exemplo, dessa forma, tá vendo? Não é um gráfico legal para a gente operar, tá vendo? Porque aqui a gente pode observar que tem uma macro tendência de baixa, beleza? Então, para operar esse tipo de análise, a gente vai sempre buscar, por exemplo, um gráfico onde ele está próximo, tanto topo como fundo, entendeu? Tipo, não é um gráfico onde ele vai ter uma tendência forte, é um gráfico praticamente sem tendência naquele momento, onde ele se encontra dentro desse padrão, beleza? Isso daqui, no caso, é a nossa resistência, né? Esse ponto de cima aqui, desenhei errado esse aqui de cima, isso aqui é a nossa resistência, que é como se fosse o teto da operação, vamos dizer assim, tá? E a gente tem também o chão da operação, que seria o nosso suporte, esse daqui, tá vendo? Ou seja, quando você joga uma bolinha no teto, ela tende a voltar, né? Aqui é a mesma coisa, e quando você joga uma bolinha daquelas que pulam no chão, ela tende a voltar também. Então aqui é a mesma coisa, só que para isso você vai ter que buscar um gráfico lateralizado, porque, por exemplo, se a gente pegar aqui, vamos supor esse exemplo aqui, tá vendo que vocês conseguem ver? Desenhei meio errado, mas enfim, vocês conseguem entender. Aqui teria a nossa resistência, onde tocaria e iria vender, e aqui teria o nosso suporte, né? Onde, aqui eu vou desenhar um pouco mais bonitinho, beleza? Aqui, onde você iria comprar, você iria tomar um loss porque a vela iria continuar descendo, tá? Isso aqui é apenas um desenho, mas no mercado se comporta exatamente igual. Você tem que procurar pares onde eles estejam lateralizados, beleza? Então agora vocês já entenderam o que é uma resistência e o que é um suporte. Aqui, por exemplo, uma hora ou outra ele vai romper, então você sempre tem que ficar de olho com relação a isso também, porque a operação que você pega, a gente espera que não seja a que vai romper, né? Então tem que ficar ligado em todos esses pontos. Agora eu vou mostrar para vocês na prática como funciona, beleza? Vamos procurar uma operação na prática e eu vou passar mais algumas dicas valiosas para vocês, beleza? Fechou, rapaziada, já estou com um gráfico aqui aberto, beleza? Eu só vou trocar aqui da minha conta real para a conta demo. Por que eu vou fazer isso? Agora eu só quero explicar para vocês e eu tenho um copy trade, ou seja, tenho diversos alunos que estão replicando as minhas operações aqui, ou seja, se eu entrar comprado, eles vão entrar comprados, se eu entrar vendido, eles vão entrar vendidos, e agora o intuito é apenas ensinar para vocês isso, beleza? Inclusive a gente já está com o stop win batido no dia de hoje e por conta disso não vou operar mais através da conta real, beleza? Então vamos lá, o que vocês vão utilizar aqui de análise extra dentro do mercado para conseguir identificar os melhores pares para vocês operarem com suporte e resistência. Essas confluências, pouquíssima gente fala aqui no YouTube. A galera só ensina o que eu acabei de mostrar para vocês, que é o básico do básico do básico, entendeu? Agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo a respeito desse mercado, tá? Já vamos começar com essas análises aqui. A gente vai vir aqui nos indicadores, tá? Vocês vão vir aqui em indicadores de tendência, porque é justamente isso que a gente quer. A gente quer um indicador que mostre pra gente que tipo de mercado que está se formando naquela região gráfica, tá? Então vamos vir aqui em bandas de Bollinger, tá? E a configuração que eu particularmente gosto de utilizar, você vai ter que sempre clicar em cima dela, porque ela vem com essa configuração padrão, né? Você clica em cima dela uma vez, período eu deixo o mesmo período 20 e o desvio eu coloco desvio 3. Você pode observar aqui a diferença no próprio gráfico, tá vendo? Aqui elas vão ficar um pouco mais juntas, no período 3 elas se separam um pouco mais, tá?
é o período que eu gosto, mas às vezes eu uso 2,5 também, beleza? Isso daqui não vai interferir tanto assim no resultado final, mas eu recomendo 2,5 ou 3, tá? Vou colocar o 3 aqui e a gente vai buscar uma operação na prática aqui agora. E, Natan, nunca usei banda de Bollinger antes. Para que serve isso? Lembra antes que eu falei que a gente tem que buscar um mercado onde ele esteja lateralizado, ou seja, que ele esteja se movendo dentro de um suporte de uma resistência lateralizado, não seguindo uma tendência. Então, o que você vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que buscar um mercado onde ele está lateralizado. Aqui vocês podem ver que ele está numa tendência de alta, estou colocando aqui no gráfico de 5 minutos. Vou trocar para 1 minuto para ver se tem alguma oportunidade. Ó, aqui já apresenta algumas oportunidades a mais, mas mesmo assim eu vou dar uma olhadinha nos outros pares, tá? Mas voltando aqui ao que realmente interessa. Lembra que eu falei a respeito das bandas de Bollinger? O que vocês têm que procurar aqui? Para operar o mercado com a análise de suporte e resistência, eu indico que vocês utilizem a análise de suporte e resistência somente nos momentos que as bandas estejam próximas ao gráfico, o mais próximo possível, tá vendo? Tanto a parte de cima como a parte de baixo. Por isso que logo quando eu mudei eu falei que aqui já estava um pouco mais apto para operar, porque tá vendo aqui, tanto a banda de cima como a banda de baixo estão mais próximos das velas aqui e principalmente do preço atual, tá? Quando que não é legal a gente operar suporte e resistência? Então, aqui, por exemplo, tá vendo que elas se afastam pra caramba? Aqui a banda de baixo está aqui embaixo e a banda de cima está lá em cima. Ou seja, nesse momento aqui do mercado, a volatilidade ela estava altíssima. Ou seja, quando a volatilidade aumenta, tende a romper algumas regiões. Ou seja, se você estivesse operando ali o seu suporte e resistência, você ia pegar um momento com bastante volatilidade, o que ele ia fazer? Ia simplesmente ou estourar para cima ou estourar para baixo e você seria estopado, tá? Então sempre tem que buscar aqui uma região onde as bandas estejam próximas para você operar suporte e resistência, beleza? E eu vou passar outro tipo de análise para vocês na próxima aula, ensinando o que fazer quando elas estejam afastadas, tá? Então, vamos aqui continuar com a aula de hoje. Vamos agora fazer algumas marcações juntos aqui, beleza? Vamos pegar aqui, ó. Vamos voltar aqui, desenho. E como é que vocês vão marcar? Você vem em linha horizontal e você pega e coloca aqui, por exemplo, ó, aqui a gente já vê uma região de suporte, tá vendo? Onde o preço tocou e retraiu, beleza? E você pode simplesmente vir aqui e copiar para fazer a sua resistência lá em cima, beleza? O suporte já está feito, a resistência está aqui e agora só aguardar o momento da entrada, beleza? Vamos até colocar um aviso aqui, ó, pra gente e outro aviso aqui acima. Enquanto isso a gente vai fazendo isso em mais pares, beleza? Tocou aqui abaixo, a gente vai entrar a favor de uma compra e tocou aqui acima, a gente entra a favor de uma venda. Outra coisa que é importante vocês analisarem quando vocês forem operar nesse tipo de mercado é analisar a tendência macro, tá? Ou seja, você vai pegar o passado do mercado. Como é que você faz isso? Você pega aqui, tá vendo que a gente vai operar, por exemplo, agora para M1, para 1 minuto? Ó, talvez até já pegue uma operação aqui daqui a pouco. O que você vai fazer? Você vai pegar e você vai analisar em 5 minutos ou em 15 minutos para onde o mercado está se movendo. Aqui, como vocês podem ver, ó, a macro tendência ela está meio lateralizada, né? Mas aqui nos últimos momentos do gráfico ela começou a subir com força, tá vendo? Ou seja, a gente deveria buscar, ó, já vou pegar aqui uma operação para a próxima vela, vou colocar aqui sem entrar, beleza? Continuando aqui no nosso raciocínio, o que eu deveria buscar aqui? Aí, rapaziada, deu uma cortada aqui, que sem querer o meu tripé caiu, mas continuando, o que a gente deveria buscar aqui? Uma operação justamente de compra, tá? Por quê? Porque a gente vai operar em todos os tipos de análise sempre a favor da macro tendência, tá? Então, se a macro tendência está de alta, a gente busca uma oportunidade de alta. Se a macro tendência está de baixa, a gente vai buscar uma operação de baixa, tá? E aqui, Natan, por que você não entrou nessa vela logo que ela tocou? Operação em suporte e resistência sempre vai ser para a próxima vela, tá? Como eu estou operando M1, para a próxima vela, winzão, lucro no bolso. Conseguiram entender? Super simples, tá?
Tocou aqui, a gente entra comprado para a próxima vela, tocou aqui, a gente entra vendido para a próxima vela. Só que aqui acima eu não iria operar justamente por estar contra a nossa macro de alta, tá? A não ser que aqui viesse uma tendência de baixa, aí sim buscaria operações para venda, beleza? Mas acredito ser isso, tá? Não vou me estender muito até para não ficar um vídeo tão extenso aqui para vocês. Essa é a análise de suporte e resistência da forma mais simples possível de se passar para vocês. Já passei com a confluência aqui do indicador da banda de Bollinger e acredito que tenha ficado super simples de entender, beleza? Então é isso, um abraço e nos vemos na próxima aula.